Hoje partiremos de Içara pela via rápida até a BR-101. Atenção, radar fixo, velocidade 110. No trajeto, Sangão, terra de tradições que resistem ao tempo. Mais à frente, Jaguaruna, conhecida por seu extenso litoral. Seguiremos até Tubarão, cidade de rios e memórias que se entrelaçam. Deixe-se levar por uma estrada que inspira e por paisagens que guardam a poesia do sul de Santa Catarina. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada seguindo adiante com foco no nosso estado de Santa Catarina. Hoje, nossa estrada inicia em Içara e nos levará até Tubarão, passando por cidades ao redor da BR-101, no sentido norte, que guardam histórias, tradições e cenários únicos. Mais do que um simples trajeto, este é um convite para sentir a beleza que se revela a cada quilômetro. Portanto, meu amigo, minha amiga, conforte-se em sua poltrona, respire fundo e venha descobrir conosco o que essa viagem tem a nos mostrar. E por falar em convite, este é um bom momento para nos apresentarmos a você que chega agora carona. Somos Denise e Brito, apaixonados por estradas e pelo prazer de viajar devagar, apreciando cada detalhe do caminho. Nosso canal não segue o formato tradicional de vlogs com roteiros comerciais pré-definidos. Diríamos que é uma expedição narrativa, guiada pela curiosidade, pelo respeito à paisagem e à história local e pela vontade de aprender e compartilhar. Estamos finalizando uma parte da nossa expedição pelo sul do Brasil, percorrendo Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Desde o início da jornada, quando partimos do nosso lar em Indaial, no Vale Europeu Catarinense, exploramos as serras catarinense e gaúcha, cruzamos as divisas por Vacaria e por Torres, visitamos a capital Porto Alegre e agora seguimos de volta ao nosso lar. Convidamos você a acompanhar todos os passeios. O link está na descrição, é só clicar e continuar viajando conosco. E a você que já faz parte dessa carona, receba nossa sincera gratidão. É uma alegria dividir cada trecho, cada curva e cada detalhe do caminho com quem valoriza o que existe entre o ponto de partida e o destino. Agora focamos no caminho. Estamos na BR-101 sentido norte, ainda nos limites de Içara, cidade jovem, emancipada de Criciúma em 1961, que em pouco mais de 6 décadas já reúne mais de 60 mil habitantes, os içarenses, como são chamados. Içara é conhecida em todo o país como a capital nacional do mel, título que nasceu da tradição apícola florescida em suas terras férteis e que a colocou entre os maiores produtores e exportadores do Brasil. O mel daqui chega a diversos países e se tornou símbolo da cidade, celebrado em eventos como a Festa do Mel, que une cultura, gastronomia e identidade local. Mas o doce sabor das colmeias é apenas uma das faces dessa terra. Içara também se destaca pela indústria metalmecânica, pela cerâmica
pelos descartáveis plásticos e por um comércio diversificado que a coloca entre as principais economias do sul catarinense. Geograficamente, o município ocupa uma posição estratégica entre a serra e o mar e abriga parte da Lagoa dos Esteves, onde seus cartões postais destino de lazer e esportes náuticos. Na cultura, a forte presença da imigração italiana se revela na culinária, nas festas religiosas e no espírito comunitário que marca o povo issarense. Assim, Içara se revela uma terra de crescimento, tradição e futuro promissor. Enquanto seguimos viagem pelo sul de Santa Catarina, é importante lembrar a relevância dessa região para o estado como um todo. Aqui no sul, o polo de comando é Criciúma, cidade que exerce influência política, econômica e cultural sobre dezenas de municípios. Essa centralidade faz da região um ponto estratégico, não apenas no tamanho de sua população, mas também no dinamismo de sua economia. O sul catarinense impulsiona setores fundamentais como a mineração de carvão, a cerâmica, o vestuário e o comércio. Além disso, abriga cidades que se projetam nacionalmente em áreas específicas: Içara com o mel, Nova Veneza com o turismo cultural e Tubarão como polo de serviços e saúde. Essa diversidade produtiva fortalece o estado e mostra como cada território contribui para o desenvolvimento coletivo. O sul catarinense é, portanto, não apenas uma região geográfica, mas também um elo vital na construção da identidade e da prosperidade do estado. Falando em Santa Catarina, você já se perguntou de onde vem o nome do nosso estado? Vamos lá! A história remonta aos primeiros navegadores europeus que desembarcaram nesta costa no século XVI. Em antigos mapas portugueses já aparece a referência a Santa Catarina. A resposta está na história de Santa Catarina de Alexandria, mártir cristã do século IV, lembrada por sua sabedoria, coragem e fé. Embora tenha vivido e morrido na cidade de Alexandria, no Egito, sua devoção atravessou continentes e séculos. Quando os navegadores portugueses chegaram a essas terras no século XVI, seguindo a tradição de batizar regiões em homenagem a santos, o explorador Sebastião Caboto nomeou esta porção do território em honra à santa. Assim nasceu o nome que, com o tempo, marcaria toda a capitania e daria identidade ao estado que hoje conhecemos, a bela e promissora Santa Catarina. Seja qual for a origem precisa, o fato é que o nome carrega consigo um espírito de proteção e fé, marcas que acompanharam tanto os povos originários quanto os imigrantes que aqui chegaram e ajudaram a moldar a identidade catarinense. Assim, ao atravessarmos as estradas e cidades de Santa Catarina, também seguimos os rastros de uma história que começou com o mar e que hoje se revela no coração de cada região. Atenção, radar fixo, velocidade 110. Ser catarinense é carregar no coração a força das tradições, a honra de suas raízes e a dedicação ao trabalho que constrói o futuro. É respeitar a terra e sua história, valorizar a família e a comunidade
e encontrar beleza na perseverança do dia a dia. É viver entre serras, rios, mares, celebrando cultura, preservando costumes, transformando desafios em orgulho. E ser catarinense de coração, como nós, é sentir essa terra mesmo quando se está distante, aprender com sua história e compartilhar seu encanto com quem viaja do nosso lado. É fazer de cada estrada, cada cidade e cada paisagem uma oportunidade de viver e transmitir a essência deste povo. Ser catarinense de coração é, acima de tudo, levar consigo coragem, cuidado e paixão por essa terra, que não é apenas um lugar, mas um modo de ser. Segundo a divisão do IBGE, Santa Catarina está organizada em 6 regiões geográficas intermediárias. São elas Chapecó ao oeste, Lages na Serra, Joinville no norte, Blumenau no Vale do Itajaí, Florianópolis ao leste e Criciúma aqui no sul. Cada uma é composta por regiões imediatas com características próprias que se complementam para formar a força catarinense. Criciúma exerce um duplo protagonismo. É o centro de uma região imediata que reúne os municípios vizinhos em torno de seus serviços do dia a dia e também de uma região intermediária que concentra funções mais complexas, tornando-se referência em todo o sul do estado. Recentemente, registramos Criciúma, visitamos Nova Veneza e no retorno partimos do Parque Astronômico Albert Einstein, até chegarmos na Via Rápida, onde começamos a viagem de hoje. Se não teve a oportunidade de assistir, deixo aqui o meu convite. Atenção, radar fixo, velocidade 110. Chegamos a Sangão, um município que floresceu entre vales, tropeiros e sonhos. No final do século XIX, essa terra já era ponto de passagem. Tropeiros que desciam do Planalto Serrano em direção à laguna faziam parada por aqui. À noite, as fogueiras acesas iluminavam as encostas e deram origem ao primeiro nome da localidade, Rua do Fogo. Com o tempo, o brilho das chamas se transformou em raízes. O pioneiro Manuel Francisco da Silva, vindo de Imaruí, foi o primeiro a se estabelecer. Em sua propriedade corria uma sanga, um pequeno curso d'água, que inspirou o nome de Vila Sangão e, mais tarde, do município inteiro. O distrito foi desmembrado de Jaguaruna em 1934, virou vila em 1938 e conquistou sua autonomia em 30 de março de 1992, após o plebiscito que expressou a vontade de seu povo. Um marco de afirmação que consolidou sua identidade. Das cinzas do fogo e da argila do solo nasceu a força econômica que moldou a cidade.
As olarias se espalharam produzindo tijolos e telhas que viajaram do sul de Santa Catarina para todo o Brasil e até o Mercosul, tornando Sangão um polo cerâmico de destaque. Mas não é só a indústria que pulsa aqui. A mandioca cultivada com dedicação ganhou até festa própria, celebrada na Festa da Cultura. O arroz também ocupa espaço no campo, mantendo vivo o vínculo da comunidade com a terra. Na memória e na identidade, Sangão guarda com zelo suas origens. O projeto Estação Cultural reúne objetos, fotos e relatos, preservando a história oral dos pioneiros para que nunca se perca com o tempo. Atenção, radar fixo, velocidade 110. Com uma densidade demográfica de 155 habitantes por quilômetro quadrado, atualmente cerca de 12 mil sangãoenses combinam serenidade, trabalho, orgulho e simplicidade. Sangão é, enfim, um refúgio de fogo e barro moldado pela fé, pela cultura e pela vontade de seguir em frente, sem esquecer o passado. E é com esse espírito que seguimos viagem pela BR-101, deixando Sangão para trás e abrindo caminho rumo ao litoral de Jaguaruna.
Agora é a vez de visitarmos simbolicamente Jaguaruna, um município onde natureza, história e cultura se entrelaçam. Seu nome vem do tupi-guarani, que significa onça preta, lembrança da fauna que habitava este litoral antes da chegada dos colonizadores europeus. Conhecida como Campo Bom, a região começou a ser povoada no final do século XVIII por portugueses e açorianos, que chegavam atraídos pelo mar, pelas lagoas e pela fertilidade das terras. Trouxeram consigo tradições, costumes e a coragem necessária para desbravar este litoral ainda selvagem, fundando pequenas comunidades voltadas à pesca, à agricultura e ao comércio local. Ao longo do tempo, outros grupos europeus se somaram à população, mas foram esses primeiros colonizadores que imprimiram a marca cultural da cidade, moldando festas, culinária e modos de vida que permanecem vivos até hoje. Atenção, radar fixo, velocidade 110. Repare no acesso à direita. Por aqui também é possível chegar ao Farol de Santa Marta, que está localizado em Laguna, uma das joias do litoral catarinense. Erguido em 1891 com impressionantes 46 metros de altura, o farol que já guiou navegantes por águas perigosas, hoje ilumina a história e a paisagem da região. Subir até ele é mergulhar em um cenário único. É um ponto imperdível para quem deseja sentir de perto a força do mar, a beleza natural e a memória viva da navegação catarinense. Se você estiver viajando por aqui, vale a pena fazer a pausa, respirar fundo e contemplar o espetáculo que é o Farol de Santa Marta, símbolo de coragem, história e encantamento do sul de Santa Catarina. Além da beleza natural, Jaguaruna também guarda preciosos vestígios do passado. A cidade abriga alguns dos maiores sambaquis do mundo, verdadeiros monumentos. Os sambaquis são formações arqueológicas resultantes do acúmulo de conchas, ossos, utensílios e restos de alimentos construídos por antigas comunidades litorâneas. Essas impressionantes elevações funcionam como cápsulas do tempo, revelando detalhes sobre a vida, os costumes e até as crenças espirituais daqueles que habitaram o litoral catarinense muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Atenção, radar fixo, velocidade 110. Com uma densidade demográfica de aproximadamente 58 habitantes por quilômetro quadrado, hoje Jaguaruna tem cerca de 20 mil jaguarunenses. Por aqui, o ritmo tranquilo da vida litorânea combina com o crescimento e o desenvolvimento regional, mantendo vivas as tradições agrícolas e pesqueiras. Se a história fortalece a identidade da cidade, é ao longo da extensa orla que Jaguaruna revela outro de seus maiores encantos. São mais de 37 quilômetros de praias, cada uma com sua própria personalidade. Economicamente, Jaguaruna avança. Em 2025, já lidera a geração de empregos na região, com saldo positivo de vagas formais e a abertura de múltiplas pequenas empresas, especialmente nos setores de comércio, serviços e turismo. Culturalmente, Jaguaruna preserva suas raízes com festas tradicionais, como o Divino Espírito Santo, que une fé, comunidade e celebração.
Com essas riquezas naturais, históricas e culturais, Jaguaruna se apresenta como um mosaico de experiências, um lugar onde o nome evoca a força da onça preta, o mar dita o ritmo da vida, e a história ecoa em cada praia, cada festa e em cada memória de seu povo. Um capítulo vivo da nossa rota pelo sul de Santa Catarina, pronto para ser descoberto por quem viaja por essas estradas. Cruzamos o limite de Tubarão e logo à frente surge a Praça de Pedágio, a terceira desde que deixamos a divisa com o Rio Grande do Sul, pouco mais de 120 quilômetros atrás. As tarifas seguem o mesmo padrão, R$ 2,40 para carros e R$ 1,20 para motos. E o pedágio aí na sua região, quanto custa? De onde você nos acompanha? Conte pra gente nos comentários, será uma alegria enorme conhecer mais de perto quem viaja conosco. Avançamos pela cidade e logo percebemos que Tubarão é uma das mais emblemáticas e influentes cidades do sul de Santa Catarina. Seu nome vem do rio Tubarão, que corta o município de leste a oeste e tem origem no Tupi-Guarani, o Tubanharô, que significa Rio dos Bagres. Curiosamente, o nome nada tem a ver com o peixe tubarão, mas sim com os cardumes de bagres que habitavam suas águas. A posição geográfica de Tubarão sempre foi estratégica. Localizada em uma ampla planície cercada por morros e ladeada por rios, a cidade está a poucos quilômetros do litoral e do Planalto, funcionando como elo natural entre diferentes regiões de Santa Catarina. No século XIX, com a chegada da ferrovia, Tubarão consolidou seu papel como ponto de passagem e comércio. O carvão extraído em Criciúma seguia pelos trilhos em direção ao porto de Laguna e a cidade se tornou um centro de circulação de mercadorias e trabalhadores. A estação ferroviária de Tubarão é um marco histórico e patrimônio da cidade. Ela não só foi preservada, mas também foi revitalizada e hoje abriga o Museu Ferroviário de Tubarão. O museu funciona como um espaço cultural e educacional que conta a história da ferrovia na região, mostrando sua importância no transporte de carvão, no desenvolvimento do comércio e no crescimento de Tubarão e das cidades vizinhas. Ele é um ponto turístico e de referência histórica muito importante para a região. A economia da cidade se construiu sobre bases diversas. Nos campos férteis das várzeas prosperou a risicultura, acompanhada do cultivo de milho, feijão e mandioca, além da pecuária de subsistência. O carvão que passava pelos trilhos
mesmo sem ser extraído aqui, gerava empregos e fortalecia o comércio local. Com o tempo, Tubarão diversificou suas atividades e se consolidou como polo de comércio, serviços e indústria para toda a região sul. A cidade também desempenha um papel estratégico para o estado de Santa Catarina. É um centro regional de referência econômica, logística e administrativa, conectando o litoral e o Planalto e servindo de polo para municípios vizinhos em áreas de comércio, serviços, saúde e educação. Sua influência se estende além do sul catarinense, sendo um ponto de integração importante para o desenvolvimento de todo o estado. Atenção, radar fixo, velocidade 80. A história de Tubarão também é marcada por episódios dramáticos que testaram a força da cidade e ajudaram a moldar a identidade coletiva do povo tubaronense. Culturalmente, Tubarão é um mosaico formado por açorianos, portugueses, italianos, alemães, afrodescendentes e indígenas que imprimiram sua marca na culinária, nas festas típicas, nos sotaques, na religiosidade e nas manifestações artísticas. O apelido Cidade Azul vem do rio que atravessa a cidade e da cor simbólica que passou a representar o município. No setor industrial, Tubarão se destaca como terra das cerâmicas, com diversas fábricas voltadas à produção de pisos, revestimentos e materiais de construção, consolidando sua economia e ampliando sua relevância regional. Atenção, radar fixo, velocidade 110. Com uma densidade demográfica de 365 habitantes por quilômetro quadrado, conta com cerca de 116 mil tubaronenses e o IDHM é considerado alto, refletindo qualidade de vida, acesso à educação e longevidade da população. Assim, Tubarão se revela muito mais do que um ponto de passagem. É uma cidade que se reinventa constantemente, marcada pela força de sua história, pela fertilidade de suas terras, pela energia de sua gente e pelo rio que continua a guiar caminhos, unindo natureza, cultura e desenvolvimento no coração do sul de Santa Catarina. Sua importância para o estado é indiscutível, sendo um elo vital que conecta regiões, impulsiona a economia e fortalece a identidade catarinense.
Na nossa viagem de hoje, partimos de Içara, a capital nacional do mel, cruzando paisagens onde tradição e progresso se encontram. Sangão nos acolheu com suas olarias e memórias de pioneiros, enquanto Jaguaruna nos encantou com praias extensas, sambaquis e o farol de Santa Marta, guardião do litoral. Em Tubarão, a cidade azul, sentimos a força de sua história, a vitalidade econômica e a determinação de sua gente. Mais do que percorrer quilômetros, esta viagem é um convite para sentir a alma do sul de Santa Catarina, onde cores, histórias e memórias se entrelaçam a cada paisagem. Venha viajar conosco e explorar cada canto deste sul encantador do Brasil, porque a aventura continua. No próximo capítulo, seguiremos pela ponte Anita Garibaldi em Laguna, rumo a Imbituba, descobrindo novas histórias e cenários do litoral catarinense. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve.